Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Eu vou iniciar a minha fala com uma pergunta. Quem aqui está preparado, quem aqui está planejado para morrer? Alguém? Eu confesso que eu também não estou. Mas há uma verdade inegável nessa vida. Só não morre quem já morreu. E como já dizia Benjamin Franklin, neste mundo nada pode ser dado como certo, à exceção da morte e dos impostos. Eu sou Daiane Araújo Sobral, advogada, empresária, diretora jurídica do Sindicombustíveis da Bahia, e é uma satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema de extrema importância, de extrema relevância, mas que, na maioria das vezes, adiamos, evitamos, que é o planejamento patrimonial e sucessório. Antes de seguir, agradeço ao Sindicombustíveis de Pernambuco, na pessoa do presidente Alfredo, pelo convite. E meu objetivo com vocês é muito simples. Eu não vim falar de morte, eu vim falar de continuidade. Até porque, no segmento de vocês, um segmento ainda muito familiar, com a gestão muito centralizada na figura do dono do posto, o problema não é o fim, o problema é o dia seguinte. É o que acontece com o seu posto, com a sua operação, com o seu patrimônio, com a sua família, no dia seguinte em que você não estiver mais aqui. O noticiário está repleto de notícias como essa. Herança travada e briga na justiça. O caso Anita Halley, aqui de Pernambuco, é um alerta para quem tem patrimônio. Herança milionária. Dono de uma das maiores empresas de cadeiras do mundo acusa filhos de fraude na sucessão. Caso Zarzur. Herdeira pede à justiça intervenção na empresa das famílias. Eu tenho certeza que vocês conhecem algum caso parecido. Mas o pior do que conhecer é permitir que essas histórias aconteçam na família de vocês. E a gente sempre acha que isso não vai acontecer na nossa casa, não vai acontecer na nossa família, com nossos filhos, até acontecer. Quem aqui já perdeu uma pessoa próxima sabe que o luto é muito difícil. A gente sofre pela saudade, pelo abraço, que não vamos ter mais. Mas, no meio do luto, no meio do sofrimento, é que sua família descobre a burocracia que envolve a herança. Por isso minha pergunta, quem aqui está planejado para morrer? Pode soar estranho, pode soar macabro, mas, além de ser um sinal de prudência, é também um ato de amor, pois dar aos familiares o direito de sofrer apenas pelo que é natural, a dor da ausência e da saudade. O inventário, uma herança, ele pode chegar a consumir até 20% do patrimônio da família. Um processo de inventário, mesmo quando todo mundo está de acordo, não tem briga, ainda assim, ele costuma ser moroso, desgastante e oneroso. Os herdeiros, eles precisam pagar o ITCMD. Aqui em Pernambuco, conhecido como ICD, é um imposto de competência estadual, cuja alíquota máxima dele, em todo o território nacional, é de 8%. Aqui em Pernambuco também é doação e herança, é 8%, pode chegar a 8%. E tem um projeto de lei tramitando no Senado Federal. Desde 2016, a gente brinca que esse projeto está dormindo, mas a gente está no Brasil, então a qualquer momento pode acontecer, que visa majorar essa alíquota de 8% para 16%. Então, a herança poderá deixar de ser tributada de 8% e passar a ser tributada em 16%. Além do ITCMD, a gente paga custas judiciais, custas cartorárias, honorários de advogado, e tudo isso pode chegar a consumir a 20% do patrimônio. Imagine vocês com patrimônio avaliado, porque a gente avalia valor de mercado, não é valor histórico, avaliado em 5 milhões de reais. 1 milhão de reais será destinado para pagar as despesas do processo de inventário. É como se a família já começasse a sucessão, já recebesse a herança perdendo patrimônio. E aqui já trago uma situação. Eu tenho muitos amigos que brincam. Daiane, você só trabalha para quem tem muito dinheiro. Você só fala para quem tem muito dinheiro. Não é. Quem menos tem é quem mais deveria se preocupar, para não perder o pouco que tem, com brigas por herança e com despesas de inventário.
Não está passando. Ah, foi. E quando é que eu devo fazer meu planejamento? Para ontem. Se tem uma coisa que o dinheiro não compra, é o tempo. Se você, mesmo que é jovem, já tem herdeiro, já tem patrimônio, tem que ter algo planejado. A vida é imprevisível. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de hoje, não é mesmo? Então, a gente precisa fazer esse planejamento para ontem. Tem um mito muito antigo que as pessoas falavam: vou fazer meu planejamento para blindar patrimônio. Não é verdade. A gente, no Brasil, não tem nenhuma estrutura que blinde 100% patrimônio. Na verdade, no Brasil, a gente não tem nada que traga segurança. Eu brinco que aqui até o passado é incerto. Mas a gente consegue criar camadas de proteção. Eu consigo dificultar o acesso àquele patrimônio com um bom planejamento. Cada família é única. Não tem... Como é que eu faço meu planejamento? Não tem uma receita de bolo. Não tem produto de prateleira. Cada família é única. E a gente pode e deve utilizar diversas ferramentas, tanto jurídicas quanto financeiras, para fazer um bom planejamento. E aí vai depender de cada família, do contexto da família, do patrimônio envolvido. E como é que eu faço? Eu brinco que o patrimônio é um momento que a gente vai organizar. A gente vai organizar a família, vai entender aquele contexto daquela família. E aí muitos falam: mas minha família não tem problema. Não tem hoje. E amanhã, se tiver? Como é que a gente vai resolver? A gente organiza o patrimônio. É muito comum encontrar situações, quando a gente vai fazer o planejamento, de pessoas, famílias, principalmente antigamente, que compravam imóveis na informalidade, principalmente imóvel rural. E aí, aquele contrato de compra e venda, nunca averbaram na matrícula do imóvel. Eu mesma estou com o inventário no escritório. Já tem 2 anos. O inventário está finalizado, já pagamos imposto, mas a gente não consegue o formal de partilha. Eu não consigo transferir o patrimônio para os herdeiros. Por quê? O pai tinha muitos imóveis, muitas fazendas. Os filhos nunca foram envolvidos na fazenda. E quando a gente foi pegar aquele documento para fazer o inventário, a matrícula do imóvel estava desatualizada. Alguns não tinham georreferenciamento, por exemplo, que hoje é obrigatório. Outros, o pai nunca tinha colocado o contrato de compra e venda na matrícula. Então, em algumas situações, a gente está correndo atrás de uso capião, ou seja, o pai tinha posse, mas não tinha propriedade formal. E o cartório, quando a gente vai fazer esses documentos, cartório de imóveis, volta com exigência, demora. Então, o inventário, que era para ser rápido, não tem briga, não tem nada, ainda assim a gente não consegue finalizar. Então, o planejamento é um verdadeiro trabalho de organização, onde a gente pode e deve utilizar diversas ferramentas para se chegar a uma solução customizada. Um planejamento bem feito, ele economiza tempo e dinheiro. Dentre das ferramentas, a gente pode usar, eu trouxe aqui algumas para falar com vocês. Temos o testamento, que é uma excelente ferramenta. Ele é um documento que a gente fala que, basicamente, é um documento onde o morto vai falar, porque ele só tem validade na morte. Eu só vou ler esse testamento quando a pessoa morrer. E ele é uma excelente ferramenta, por quê? Porque eu posso fazer ele hoje, e daqui a 10 anos alterar, revogar meu testamento. Eu atendi um caso de um senhor, que era de outro estado, foi morar na Bahia, e ele chegou no escritório. Doutora, eu fiz um testamento há muito tempo atrás, e nesse período eu já separei, já casei de novo, já tive filho, e agora eu estou começando outra união estável. E meu testamento, como é que eu faço? Porque já não reflete mais em nada a minha vida. A gente revogou o testamento anterior e fez um documento novo. Então, ele é uma excelente ferramenta, porque eu deixo algo planejado e eu posso ir mudando ao longo da vida. Não, já quero fazer um planejamento mais concreto. Já quero doar em vida meu patrimônio. Na Bahia, por exemplo, é vantagem fazer doação. É mais barato eu passar em vida meu patrimônio do que em morte. O imposto lá compensa. Aqui, falando de tributo em Pernambuco, é o mesmo, então não tem diferença. Mas a doação é uma excelente ferramenta, se for bem utilizada também. Recentemente, tivemos um caso na mídia daquele ator Estênio Garcia. Foi bem divulgado, eu confesso que eu não me aprofundei no assunto, mas eu encontrei uma conhecida
uma mãe de uma amiga, e ela falou: Daiane, Deus me livre de fazer doação. Você não está vendo lá o caso de Estênio Garcia, que ficou sem o patrimônio? Cada caso é um caso. A doação, se ela for bem feita, ela é uma excelente ferramenta. Por quê? Por que bem feita? Primeiro que eu não vou fazer a doação de qualquer jeito. Eu vou ficar com o usufruto dessa doação. Eu fico com o usufruto. Então, eu dou meu patrimônio para meu filho, mas eu vou ficar com a gestão. Eu vou ficar com dividendos. Eu consigo utilizar cláusulas restritivas de direito, como inalienabilidade, meu filho não vai poder vender aquele bem. Incomunicabilidade, o imóvel que eu doei não vai se comunicar com a esposa do meu filho. Impenhorabilidade. Tem uma outra cláusula que é de extrema importância. Eu não gosto de falar desse assunto como mãe, é em pensar em pré-morte de filho. Eu tenho um pavor desse assunto. Mas quando a gente vai doar? Eu vou doar um imóvel para minha filha. E uma fatalidade, Deus me livre, acontecer alguma coisa. Esse imóvel vai para os herdeiros dela? Eu coloco a cláusula de reversão. Na fatalidade de uma pré-morte de filho, o imóvel retorna para quem doou. E você antecipa o pagamento. Em vez de seu filho pagar na morte, você já paga o pagamento do tributo agora. Temos outra excelente ferramenta. Essa daqui eu gosto sempre de utilizar, que é o seguro de vida e a previdência. Por quê? São uma ferramenta de um instrumento financeiro, mas ela traz liquidez para a família. É muito comum a gente encontrar situações de famílias que recebem um vasto patrimônio, mas não têm dinheiro para pagar as despesas do inventário. E aí, o que é que acontece? A família tem que vender. Quem está comprando no risco, então não vai comprar valor de mercado, vai comprar com deságio. E se a pessoa deixa um seguro de vida? Eu atendi uma viúva que chegou no escritório, uma fatalidade, um marido jovem, faleceu, ela não trabalhava, ela não tinha dinheiro para pagar a escola do filho, ela não tinha dinheiro para pagar as despesas do dia a dia. Ela precisava finalizar o inventário dela com urgência. Se você tem um seguro de vida, uma previdência privada, com o beneficiário, em torno de 30 dias, o dinheiro está na conta do beneficiário. Basta apresentar a certidão de óbito e sem incidência do imposto. Então, ela é uma excelente ferramenta complementar. Regime de bens. Regime de bens é uma ferramenta de planejamento? Não, mas ela é muito importante quando a gente está organizando aquela família. Por quê? Uma pessoa, quando vai se casar, normalmente, ela não procura advogado, ela não se informa sobre os impactos do regime de bens. Quando você vai casar ou morar junto, se você não escolher, presume que você adotou o regime da comunhão parcial de bens. Então, do início daquela relação, tudo que for adquirido, em conjunto, pertence aos dois. E um exemplo, por que o regime de bens é importante? Muita gente acha que no regime da separação de bens, escolhi o regime da separação de bens, então estou tranquilo, meu patrimônio é meu, da minha esposa é da minha esposa, do meu marido é do meu marido. É verdade em parte. Em vida, se vocês divorciarem, o patrimônio de cada um pertence a cada um. Mas em morte, um é herdeiro um do outro. Eu não consigo afastar meu esposo da minha sucessão, pelo menos por enquanto. Temos um projeto de lei, desde 2025, tramitando também no Senado Federal, que visa alterar o Código Civil. Dentre os pontos, ele visa tirar o cônjuge da linha de sucessão. Se o projeto de lei passar do jeito que está, eu pessoalmente acredito que não irá passar, o cônjuge não mais será herdeiro do marido ou da esposa. Se ele casou no regime da separação de bens, se ele divorciar, ele não terá direito a nada, e em morte, ele também não terá direito a nada. E a união estável? A união estável, para mim, é ainda mais preocupante. Porque a linha tênue, hoje, entre namoro e união estável, é muito delicada, depende de muita prova. E, às vezes, você está naquele relacionamento, um namoro, não sabe se é namoro, se é união estável, e se eu não formalizo essa união estável, presume-se o quê? Que eu escolhi o regime da comunhão parcial de bens. Se a relação der certo, maravilha. E se não der? E se em algum momento vocês quiserem romper essa relação? Vocês vão brigar para fazer a partilha dos bens, certo? Que regime? O regime da comunhão parcial de bens. Aí vem um complicador.
Quando foi que seu namoro virou união estável? Você não tem nada escrito. Vai restar as palavras que dá parte, a vontade de briga de cada um, e a gente leva essa discussão durante anos na justiça. Por isso é muito importante ter um namoro sério, tá na dúvida, formaliza, faz uma união estável. Diz quando foi que aquela relação, aquele namoro virou algo mais sério, escolhe o regime de bens. Aí é muito comum, quando a gente está fazendo planejamento, de encontrar situações na informalidade, né? Um casal já tem filho, nunca fez nenhum documento, e aí vem a brilhante solução. Vamos reconhecer, doutora, então, a união estável lá do passado, e a gente diz que, desde lá de trás, nosso regime é da separação de bens. Dá certo? Não dá. Não dá, porque a jurisprudência não entende isso. Ela até fala, ok, você está me dizendo que seu relacionamento começou lá atrás, mas seu regime, até hoje, era o da comunhão parcial de bens. A partir de agora, você escolhe, mas o passado você não muda. Então, o que é que eu faço? Formaliza. Não, Daiane. É um namoro, eu não posso mais namorar? Pode. Ao menos faça um contrato de namoro, então, se você tem dúvida. Diga que aquela relação ainda não tem intenção de constituir uma família. É uma alternativa. E estipula nesse contrato de namoro que, se eu tiver a intenção de formar uma família, eu já escolho o meu regime de bens. Seria tudo muito mais simples se as pessoas, a gente evitaria tanta briga na justiça, se a gente tivesse maturidade no dia a dia para conversar com sobre esse assunto, para a gente entender que relacionamentos começam e podem dar certo ou não. Mas isso tem um impacto patrimonial, tanto para você quanto para a sua família. Então, a importância de vocês procurarem um advogado, não só quando o relacionamento não dá certo, ou não só quando vocês vão fazer um processo de herança. Procurar um advogado antes, se entender sobre o regime de bens. Aqui eu vou falar com vocês de uma ferramenta, que eu acho ela também de extrema importância, e a gente vai fugir um pouco aqui de questões objetivas. Aqui eu vou entrar um pouco na subjetividade. Eu não vou tratar de patrimônio em si. Que ferramenta é essa? Vocês já pararam para pensar em uma situação que a vida foge seu curso comum e a gente se depara com uma situação de incapacidade? Deus me livre e guarde, um AVC, um acidente de carro. A gente tem visto tantos casos de AVC em pessoas jovens. Se vocês ficarem incapazes, vocês já pararam para pensar, quem é que vai te dar a voz? Aqui em Pernambuco tivemos um caso de uma família empresária, da Pernambucanas, que estão brigando durante anos, ela ficou incapaz, teve um AVC, e a família está brigando durante anos na justiça, expondo questões completamente pessoais e sensíveis, está sendo vinculado em mídias. Tudo isso poderia ser evitado com uma declaração de autocuratela. Por meio dessa declaração de autocuratela, eu escolho previamente, com capacidade, com lucidez, quem poderá me dar a voz em caso de uma eventual incapacidade. Quem é que vai cuidar do meu patrimônio? Quem é que vai cuidar da minha saúde? E o pior, quem é que não poderá, em hipótese nenhuma, me dar a voz em uma situação de incapacidade? É fácil pensar sobre isso? Não é. Mas precisamos ser objetivos. Se isso acontecer, você prefere escolher isso antes, com lucidez, ou prefere deixar que terceiros decidam por você? Que sua família brigue na justiça por você? E a outra ferramenta, que é excelente ferramenta, é a holding patrimonial. Ela é uma excelente ferramenta, mas ela não é para todo mundo. Eu tenho certeza que aqui a maioria de vocês conhecem, já tem a holding constituída. Ela serve para proteger e organizar o patrimônio da família. Ela serve, se a gente fizer ela de uma forma bem feita, reduzir conflitos e facilitar a transmissão do patrimônio por meio de uma boa governança. E tudo isso é muito simples de pensar quando a gente imagina a seguinte situação. A pessoa física, a gente, ser humano,
A gente casa, a gente separa, a gente pode ter filho fora do casamento, a gente pode ter uma série de conflitos emocionais. A pessoa jurídica, não. E é muito mais fácil a gente dividir, partilhar cotas, do que dividir um bem imóvel. A transmissão de um patrimônio na pessoa física, principalmente de um imóvel, forma, entre os herdeiros, de condomínio imobiliário, um condomínio imobiliário. Ou melhor, forma o que chamamos de um inferno na terra. Vocês já tiveram um imóvel em condomínio? É muito difícil. Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho um imóvel em condomínio, um exemplo. Se eu quiser vender, o outro quiser usar e o outro quiser alugar, você não faz nada. Se eu quiser vender, meu irmão falar, não vendo, eu não vou vender se eu não for atrás de uma autorização judicial. É um inferno. Não tem nada menos democrático nesse mundo do que um condomínio imobiliário. Se meu irmão for casado, a depender do regime de bens, eu vou ter que pedir autorização para a mulher dele. Já um imóvel na holding, basta o quê? Via de regra, basta a assinatura do administrador da empresa, ainda que eu tenha filhos menores naquela empresa. Porque um imóvel, em nome de um filho menor, você também não vende se você não tiver uma autorização judicial. Mas, de nada adianta eu ter uma holding se eu não tiver uma boa governança. E os dados não mentem. O setor de vocês é um setor muito familiar, ainda muito familiar. E 70% das empresas familiares não sobrevivem à transição de pai para filho. Não sobrevive à transição de geração. Por quê? O setor é ruim, a empresa é ruim? Não. A maioria das empresas não quebram por falta de lucro. Elas quebram por conflitos, por brigas na família. A gente tem a mania, a tendência de achar que o bom senso resolve tudo. E resolve. Mas tem hora que o bom senso acaba. Então, a gente precisa se preocupar com a governança da empresa. A gente precisa estabelecer as regras do jogo. E essas regras devem ser criadas quando todo mundo vai bem. Quando a família está bem, quando a empresa está bem. Porque quando o conflito está instaurado, quando a empresa está em crise, você não chega no consenso. Não chega. Então, a gente precisa estabelecer as regras do jogo quando todo mundo vai bem. Falando em governança, eu vou falar aqui de 2 instrumentos muito simples. A gente pode criar uma estrutura grande, complexa de governança, mas a gente já pode começar hoje mesmo, com 2 documentos simples, contrato social e acordo de sócios. E aqui eu já pergunto, quem já leu, com a devida atenção, o contrato social da empresa de vocês? Você sabe o que acontece com a sua operação se você morrer hoje? Eu posso regular tudo isso no contrato social. Posso não, eu devo regular tudo isso no contrato social. E eu brinco que contratos de modo geral, contrato social, um contrato de locação, a gente tem que fazer em tempos de paz. Por quê? Vocês executam o contrato quando tudo vai bem? Não, você nem lembra que você tem um contrato. Mas se você tiver um conflito, você vai querer saber, você vai ter que ter regras de como regular. E eu brinco que quando eu estou fazendo o contrato, eu sou a redatora do caos. Eu consigo prever tudo o que for ruim, esperando que isso não aconteça. Mas se acontecer, a gente já tem a solução para resolver. Um bom contrato social, ele precisa, obrigatoriamente, prever algumas questões básicas, como o que é que acontece com as cotas em caso de falecimento? Seus filhos entram automaticamente na empresa? E se você tiver sócio com amigo? Seu amigo quer ser sócio dos seus filhos? Se seus filhos vão entrar, qual é a condição para ele entrar? Basta ser filho? Tem que ter algum requisito mínimo? E se ele não entrar? Como é que eu vou pagar minha parte para meus herdeiros? Como é que meu sócio vai pagar minha parte para os herdeiros? O contrato social de vocês prevê isso? Ou segue o que a lei diz? Porque a lei diz que você tem que pagar, apurar e pagar em 90 dias. Sua empresa tem caixa para pagar à vista?
Porque você pode prever no seu contrato social a forma como os haveres devem ser calculados para seus filhos receberem e a forma de pagamento. Eu posso parcelar esse pagamento para não impactar o caixa da empresa. Você é o administrador da empresa. Você morre hoje. Quem vai administrar no seu lugar? Seus filhos estão prontos para administrar em conjunto? Você tem um sócio amigo? Seus filhos estão prontos para administrar com seu sócio? Vocês sabiam que vocês podem dizer no contrato social que, na ausência do administrador atual, por incapacidade, por falecimento, eu já elejo um administrador substituto? Eu já posso deixar no meu contrato social quem eu quero que seja meu administrador. Um sócio divorciou. Tenho que fazer a partilha. O ex-esposo, a ex-esposa entra na empresa, não entra. Tem gente que fica com medo. Ela não entra na empresa, nem ele entra na empresa. Mas tem direito às cotas, tem direito à apuração de haveres. Seu contrato prevê como é que vai ser calculado, ou a esposa ou o esposo vai ficar brigando na justiça para ver quanto é que aquela empresa vale. E eu posso demorar anos brigando na justiça. E enquanto essa briga não termina, o ex-esposo, a ex-esposa, a companheira, tem direito aos lucros que o sócio está recebendo. Então, eu crio ali, ela não vira sócia, ele não vira sócio, mas eu crio ali uma subsociedade. Eu tenho um vínculo até eu conseguir resolver essa partilha. Mas eu posso estipular isso antes. Vou evitar a briga, Daiane? Posso não evitar. Mas eu já dou ali para a justiça a solução. Como é que eu resolvo isso? Regras de preferência. Seu sócio quer vender a parte dele. Quem tem direito de comprar? Vai vender por quanto? Isso tudo eu já posso prever antes. Seu sócio saiu da empresa, ele pode abrir um posto do seu lado? Ele pode ser seu concorrente? Vamos imaginar aqui uma sociedade, 2 sócios, 50-50. Um mais voltado para a área comercial, o outro mais voltado ali para administrativo. A empresa roda tranquilamente, mas o comercial, o sócio do comercial, ele quer crescer, ele quer ampliar. O outro não quer. E ali começa um conflito, se inicia um conflito. Chegamos no impasse. Como é que resolve? 50-50, todo mundo tem direito de voto. Como é que eu resolvo? Eu posso prever solução de conflito. Eu posso prever mediação, eu posso prever arbitragem, eu posso prever comprar as cotas desse sócio que está travando a empresa. Já posso prever antes a forma que eu vou comprar as cotas. Distribuição de lucros. Como é a distribuição de lucros na empresa de vocês? É proporcional às cotas? É desproporcional? É muito comum ser desproporcional. Qual é o critério? Ano passado, os estados queriam tributar a distribuição desproporcional como doação disfarçada. Não passou no projeto de lei, mas isso não impede que os estados fiscalizem. Tem cruzamento de informação, Receita Federal e Receita Estadual. Distribuição desproporcional pode, sim, ser configurada uma doação disfarçada. E eu tenho outro problema com a Receita Federal. Em alguns casos, eu tenho autuações da Receita Federal dizendo que essa distribuição desproporcional, sem nenhum critério, é prolabore disfarçado. Se é prolabore disfarçado, eu tenho tributação. Então, eu posso prever aqui a forma que eu vou distribuir dividendos. Um outro documento de extrema importância é o acordo de sócios. Por quê? O contrato social é um documento obrigatório da sua empresa. E eu registro ele na junta comercial do estado onde minha empresa está localizada. Ele é um documento público, todo mundo tem acesso. O acordo de sócios, eu posso fazer ele entre meus sócios e deixar ele ali arquivado na sede da empresa. Eu vou tratar de questões sensíveis. Eu vou tratar de questões que eu quero deixar confidencial, que eu não quero publicizar para terceiros. Terceiros não precisam ter conhecimento. Eu posso tratar, por exemplo, eu falei de contrato de namoro, eu vi alguém dando risada. Por quê? Na prática, eu confesso que eu nunca fiz um contrato de namoro. Nunca fiz. Por quê?
Imagine vocês estão namorando. Como é que você vai virar para o seu namorado e a namorada? Ei, coisinha, a gente está namorando aqui, mas vamos assinar um documento? Ninguém faz isso. Mas se no acordo de sócios você consta que para ser sócio da empresa você tem que casar com o regime da separação de bens, você consta que para ser sócio da empresa o namoro sério tem que ter um contrato, a conversa fica mais fácil. Eu tenho um cliente que a filha ia casar e ele falou: Daiane, você precisa conversar com minha filha, porque ela não quer conversar com o noivo dela sobre o regime de bens. E ela foi no escritório. Ela: Daiane, como é que eu vou começar meu casamento? Falando com meu marido que eu tenho que casar no regime da separação de bens. Não é uma conversa fácil, de fato. Mas se você tem isso no acordo de sócios, você vai virar para seu noivo, para sua noiva, para sua namorada: ó, não sou eu que quero, é a empresa da minha família que exige. A conversa fica mais fácil. E, para terminar, vou falar um pouco, rapidamente, das reformas tributárias, da reforma da renda, das mudanças tributárias que tivemos recentemente e que impactam diretamente o patrimônio de vocês. Uma delas foi ano passado, reforma da renda. Foi sancionada no final do ano passado a Lei 15.270, que criou a tributação mínima para pessoas físicas de alta renda. Com certeza, a grande maioria de vocês vivenciaram ano passado, no final do ano passado, aquela loucura: vamos fazer ata de sócio, vamos distribuir dividendos acumulados, porque vai passar a ser tributado. Basicamente, desde janeiro desse ano, toda a distribuição mensal acima de R$50 mil por empresa, eu tenho 3 postos. Meu posto 1 distribuiu mais de R$50 mil para mim. Minha empresa tem que reter 10% desse imposto de renda. E, na minha declaração de ajuste anual, do ano que vem, não é desse ano, esse ano ainda é normal, do ano que vem, eu vou pegar todas as minhas fontes, todas as minhas receitas, prolabore, dividendos, aluguéis, algumas aplicações, vou pegar toda essa receita, vou somar. Se eu recebi mais de R$600 mil, além do imposto de renda que eu já pago normal hoje, eu vou estar sujeita a uma alíquota mínima. Eu vou cair na tributação mínima para pessoas físicas de alta renda, então eu vou pagar uma alíquota que varia de 0% a 10%. Até R$600 mil, não pago nada. A partir de R$1.200.000, na minha pessoa física, eu vou pagar 10% a mais de imposto de renda. Isso impacta diretamente o patrimônio. E o que é que a gente quer? Quem aqui quer pagar mais imposto? Ninguém. A gente quer pagar menos imposto. E como é que a gente faz isso com essa nova lei? Entrando menos dinheiro na nossa conta da pessoa física. Temos algumas estratégias para isso. Lógico que eu vou falar aqui de exemplos, mas que a gente precisa, do caso concreto, a gente precisa fazer, de fato, contas, um planejamento. Posso utilizar a holding para reter dividendos? Pode. A holding vai ser uma excelente estratégia para isso. Por quê? Imagine vocês, 3 postos. Eu tenho um posto 1, posto 2, posto 3. Sou sócia, pessoa física, desses 3 postos. Meus postos distribuem dividendos para mim. Vai entrar dinheiro na minha conta pessoa física que eu não quero mais. Então, eu saio dessas sociedades e coloco minha holding. E fico aqui em cima. Então, fico Daiane aqui em cima, minha holding no meio e minhas empresas operacionais aqui embaixo. Minhas empresas operacionais, meus postos, vão pagar dividendos para a holding, porque dividendos não é tributado no Brasil. A gente está tributando dinheiro, pessoa física. Minha holding vai receber os dividendos. Quero comprar um imóvel. Quem vai comprar o imóvel? Minha holding. Eu vou abrir aqui uma outra holding imobiliária, jogo o dinheiro para ela e ela compra esse imóvel. Não entra o dinheiro na minha pessoa física. Mas eu tenho que pagar a escola de filha, eu tenho que pagar balé. Minha holding vai distribuir exatamente o que eu preciso para pagar as despesas. Eu posso colocar todas as minhas despesas na pessoa jurídica? Não. A gente pode colocar algumas, mas a gente tem que ter um mínimo de lisura contábil. Eu não posso colocar minha holding para pagar a escola de minha filha. Mas eu posso pagar outras despesas, que eu posso dizer que é operacional, na minha holding. Posso ir além
Posso pensar em colocar meu filho na empresa. Por exemplo, eu tenho um filho, eu pago a faculdade dele, pago o cartão de crédito dele, ele é meu dependente, então eu preciso ter dinheiro na minha pessoa física para justificar essa despesa. Posso colocar ele na empresa? Posso pensar, porque ao invés dos dividendos vir para mim, vai para o meu filho e ele paga. Posso colocar meu marido? Posso. Mas de que forma eles vão entrar? A gente precisa ter cuidado, porque às vezes o barato sai caro. Para fazer isso, eu vou vender para ele, para não pagar o ITCMD? E se ele for casado, vai comunicar? Vou colocar minha esposa, meu esposo dentro da empresa. E se eu me separar amanhã? Mas eu posso, em vez de botar dentro, dar usufruto para meu marido. Ao invés de dar as cotas, eu dou usufruto para dividir as despesas da casa. Então, ela vai receber o dinheiro dela, ele vai receber o dinheiro dele. Dou usufruto condicionado. Acabou o casamento, acaba o usufruto. Tudo isso para a gente evitar que entre mais dinheiro na nossa pessoa física e a gente cai aí nessa tributação que pode chegar até 10%. E temos também a reforma tributária, que já está aí no período de teste, que criou a nova duplinha, o IBS e CBS, que veio para substituir os outros impostos. Sobre a reforma tributária, eu vou me ater apenas à atividade de locação ordinária para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza aqui que muita gente tem receita de aluguel. É muito comum seu posto estar, sua operação, em um imóvel, e o imóvel ou está em nome da pessoa física ou está em nome da holding, e o posto paga o aluguel para essa pessoa, que é proprietária do imóvel, e abate a despesa no lucro real. Abate 34% de imposto, o que é um baita planejamento. Isso não mudou. Mas, receita de locação agora, se você recebe na sua pessoa física, você paga imposto de renda e vai continuar pagando. Só que, a depender de quanto eu receba de aluguel na pessoa física, além do imposto de renda, eu agora posso ter que pagar IBS e CBS. A pessoa física passará a ser contribuinte de um novo imposto na receita de locação. Se ela tiver receita superior a R$ 240 mil de locação e mais de 3 imóveis alugados no ano, além do imposto de renda, ela vai pagar IBS e CBS. Ou, se ela tiver uma receita anual acima de R$ 288 mil de locação, além do imposto de renda, ela também vai pagar IBS e CBS. Quanto mais de imposto eu vou pagar? A gente ainda não sabe qual vai ser essa alíquota. O mercado está estimando que vai ser uma alíquota de IBS e CBS de 28%. Só que, para a atividade de locação ordinária, eu tenho um redutor de 70%. Então, na locação, o IBS e CBS, a gente está estimando uma alíquota de 8,4%. Compensa eu alugar, continuar pagando, recebendo aluguel na minha pessoa física? Depende de quanto a gente está falando. Se for uma receita alta, vale a pena, agora é o momento de ter uma holding. Porque, além de você passar a ser contribuinte de IBS e CBS, vai entrar mais dinheiro na sua pessoa física. Então, ainda tem o risco de ser tributado no imposto de renda. Se eu tenho uma pessoa jurídica, uma holding tributada no lucro presumido, como é que funciona hoje? Como é a situação hoje? Eu estou no lucro presumido, calculo o meu imposto trimestralmente, recebo atividade de locação, eu pago imposto de renda, pago CSLL e pago PIS e COFINS em 3,65. Hoje, minha carga tributária trimestral na minha holding imobiliária é 11,33%. Como é que vai ficar com a reforma tributária? Em 2033, não é agora. Como é que vai ficar? Eu vou sair de uma alíquota efetiva e estou estimando, porque esse 8,4%, imposto de renda continua igual, CSL continua igual. O IBS e CBS eu estou estimando 8,4%. Eu vou sair de 3,65% para 8,4% e, no final, eu vou pagar, em vez de pagar 11% que eu pago hoje, eu vou pagar 16%. Mas, minha gente, eu estou falando isso em 2033. Antes disso, eu tenho um período de transição. E o período de transição vai ser assim. Eu só trouxe aqui IBS e CBS.
tá? Não coloquei nem imposto de renda, nem CS, porque não mudou. Meu período de transição, esse ano eu estou na fase de teste, então, a partir de agosto, provavelmente, a gente vai começar essa alíquota teste. Eu voltei, e ano que vem a gente começa, de fato, a reforma tributária a entrar em vigor gradativamente. Eu vou sair, minha carga tributária do PIS e COFINS, que não vai existir mais, vai ficar assim. Até 2026, a mesma alíquota, 13,65. 2027, em vez de 13,65, eu vou pagar menos. Eu vou pagar 2,89. E assim por diante. Eu só vou pagar mais caro em 2031. Em 2030, que, de fato, eu vou pagar mais caro. E convenhamos, a gente está no Brasil. Até 2033, tanta coisa pode acontecer. Tanta coisa pode acontecer. Então, é o melhor momento, sim, de se ter uma holding para pagar receita, para receber receita de aluguel. Por quê? Até 2030 você vai pagar mais barato. Bom, todo esse cenário que a gente está vivendo no Brasil, cenário político, cenário econômico, reforma tributária, reforma da renda, tudo isso deixou o planejamento ainda mais essencial. Ele deixou o planejamento ainda mais importante e mais urgente. Também deixou esse planejamento mais complexo. Eu brinco que acabou a fase de ouro, que bastava você criar uma empresa, criava uma holding, colocava os imóveis nessa holding, não tinha incidência de ITBI, você não se discutia se pagava ITBI, se não pagava. Doava as cotas a valor histórico, você não doava a valor de mercado. E estava feito seu planejamento. Acabou essa era. O planejamento está mais complexo, mas também, por outro lado, está ainda mais importante, porque a gente precisa proteger nosso patrimônio, principalmente no cenário em que estamos vivendo atualmente. Planejamento não é sobre fim, não é sobre morte. Planejamento é continuidade. Planejamento é responsabilidade. É um ato de amor. E é a perpetuação da sua história e do seu legado. Porque, no final, a pergunta não é se isso acontecer, porque a sucessão do patrimônio vai acontecer. A pergunta é quando isso vai acontecer e em que condições isso vai acontecer. Muito obrigada.